Bom dia, amigos da TV Brasil de Norte a Sul. Estamos ao vivo com o programa Fala Comigo. E para mim é um prazer muito grande começar o programa de hoje, porque hoje eu vou trazer uma pessoa que realmente é um ícone da cultura goiana, que é o Dr. Antônio Almeida, empresário, escritor, proprietário da gráfica editora Kelps. E hoje nós vamos estar falando com ele aqui sobre o resgate da cultura goiana. Na verdade, o nosso tema hoje seria esse. Então, para quem estiver aí querendo fazer perguntas para o Antônio Almeida, eu vou colocar aqui na tela aqui o WhatsApp do programa, que é o 8175-3079, que você pode participar ao vivo, fazendo perguntas aqui para nós, com uma pessoa que, na verdade, é o maior incentivador cultural aqui de Goiânia, do estado de Goiás, e está lançando um livro, que é o livro Manifestações Culturais em Goiás. Aqui está o livro aqui. Esse é o livro que é o primeiro livro do Antônio Almeida, Manifestações Culturais em Goiás. E aí, nós temos na tela o nosso WhatsApp, para você fazer uma pergunta ao vivo, para conversar conosco sobre cultura goiana, sobre um pouco da vida do Antônio Almeida, que é realmente uma vida aí que tem muitas informações, quantas pessoas, quantas coisas ele já fez, quantos depoimentos aí nós temos para poder mostrar para vocês hoje. Então eu vou chamar daqui mais uns minutinhos o Antônio Almeida para a gente conversar sobre isso, falar sobre o lançamento do seu primeiro livro, e agora nós vamos colocar para vocês aqui a nossa vinhetinha, e já no próximo, depois da vinheta, o Antônio Almeida vai estar sentado com a gente aqui falando sobre isso. Então vamos lá, um abraço. Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento: quero publicar a sua empresa no comércio eletrônico. Amplie seus horizontes com o seu negócio na primeira página do Google. Unicom, o shopping da saúde. Mais de 1.000 itens em materiais hospitalares e uma linha completa para pacientes diabéticos em 3 endereços em Goiânia. Pessoal, estamos de volta aqui com o programa Fala Comigo e já na cadeira Antônio Almeida. Muito obrigado, Antônio, por ter aceitado o meu convite. E são dois Antônios, né? Antônio Viana e Antônio Almeida. Muito obrigado por você ter aceitado o convite nosso, até mesmo porque a agenda do senhor é meio complicada ali com a Kelps. É verdade. O prazer é todo meu, a honra é toda minha poder estar aqui falando para os seus telespectadores um pouco da minha vida, um pouco da minha empresa, falando sobre o livro, das manifestações culturais. Para mim é um prazer e uma honra. Muito obrigado. Realmente, pessoal, vocês, para quem conhece, o Antônio Almeida é uma pessoa muito conhecida aqui no estado de Goiás. Realmente alguém que fomenta até hoje, através da editora Kelps, dos seus trabalhos aí que ele tem na vida, grandes artistas, grandes manifestações culturais, e agora está lançando um livro sobre isso, né? Que é o livro Manifestações Culturais em Goiás, que é esse livro aqui, que está aqui, que vocês vão poder ler, vão poder comprar. Tá vendendo já onde? Está vendendo em quase todas as livrarias de Goiânia, já tem. Já tem o livro já. É o primeiro livro, né? É o primeiro de muitos. Com certeza. Com certeza. É o primeiro de vários, com certeza. Antes de eu falar sobre isso, eu queria fazer uma pergunta sobre um negócio. Há um tempo atrás eu estava olhando nas redes sociais, eu vi uma foto do senhor preparando um peixe. E do lado tinha uma senhora olhando. E o senhor escreveu assim, ó, preparando o peixe aos cuidados. Quem é aquela senhora? Da minha mãe. É a mãe do senhor? Era a minha mãe. Aquilo Na verdade, eu sou pescador e acaba que, às vezes, um final de semana, a gente sempre prepara um peixe. E na minha casa, na casa da minha mãe, principalmente, a gente fala minha casa, mas é a casa da minha mãe. Nunca deixa de ser, né? Todos os domingos a família inteira almoça lá. Então, olha só. Então, cada fim de semana é um filho que é o cozinheiro chefe ali, é o cara que vai cuidar da cozinha. E naquele dia que você viu aí, foi um dia que eu estava fazendo o almoço. Quer dizer, a gente fala eu estava, mas é eu e todas as noras. Mas quem comandava era o senhor ali. Quem comanda era eu que comandava o almoço. Realmente, e ficou bom. E fica bom, com certeza. Não deu nem pros cachorros. Todos os domingos almoçam entre
40 e 50 pessoas, que a família é muito grande. Nossa! E aí acaba, às vezes traz um amigo, ou traz um namorado, ou traz um cunhado, e aí vai aumentando o número de pessoas. o número de pessoas. É gostoso demais reunião de família. Essa reunião de família é um negócio interessante. Até vou te dizer um negócio. Sim. Que, domingo passado, o Osmar Pires, um ex-secretário de Meio Ambiente aqui de Goiás, é meu primo. Aí ele ficou de ir almoçar qualquer dia desse. Ele me ligou domingo. Falei, Osmar, eu ouvi ontem um cientista dizer o seguinte, que a gente combate o mal de Alzheimer com os encontros familiares, principalmente. Com os amigos, aqueles amigos que faz muito tempo que não se vê, ou com os familiares, que fica relembrando, você fica exercitando a memória para falar, você lembra de fulano, lembra de ciclano, olha ele só. fez isso, ele fez aquilo. Isso é um exercício mental. Na verdade, o cientista falou, isso é uma vacina contra o mal de Alzheimer. Olha, interessante, hein? Aí ele falou, então estou chegando aí. Eu vou também. Eu vou para lá, vou para aí para a gente conversar. Aí foi ele e o pai dele e pronto. Aí ficamos até 5 horas recordando, relembrando aquele passado antigo dos nossos ancestrais. Olha só, pessoal, a dica aí, quem gosta de encontro de famílias, é uma vacina contra o Alzheimer. E além de ser uma coisa maravilhosa, a gente está com os entes queridos, as pessoas que se vão, que com o tempo a gente vai perdendo. Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente está junto, todo mundo, né? Essa que é a grande estratégia. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui. Antes disso, o senhor é de Rio Verde, né? Somos de Rio Verde. Nascido em Rio Verde. Minha terra natal, nasci na Fazenda Boa Vista, a 15 quilômetros de Rio Verde. Então, mas passei responde a ao boa parte município, da né? vida, lá na cidade de Rio Verde, até os 16 anos. E antes até mesmo de falar sobre essa questão de quando o senhor nasceu, o programa, há um tempo atrás, o programa Goiás de Norte a Sul fez uma matéria contando um pouco da sua vida, né? Falando um pouco da sua história, contando um pouco. E eu separei um trecho aqui para que o senhor pudesse assistir junto conosco um trecho dessa matéria. Vamos assistir aqui na tela. Vamos registrar a história de vida do empresário Antônio Almeida, da editora Kelps, um dos maiores incentivadores da cultura no nosso estado. Natural de Rio Verde e de origem humilde, Antônio Almeida aprendeu cedo que a vida é um grande desafio e o sucesso é o resultado da coragem e persistência. Foi ainda na infância, na modesta vida no campo, que deu os primeiros passos para sua importante jornada rumo ao ápice de sua carreira profissional. Meu pai e meus tios construíram uma escola lá na fazenda e contratou uma professora para ir lá lecionar para a gente. Mas é muito limitado. E meu pai tinha uma visão que tinha que estudar. Ia para Rio Verde, estudava a semana inteira e voltava para a fazenda no final de semana. Ele resolveu vender a fazenda e procurar um outro local onde a gente poderia estudar com dignidade. Tinha um parente nosso que morava em Palmeiras, tinha fazenda. E meu pai esteve lá na época e acabou comprando uma máquina de beneficiar arroz. O esforço e a dedicação de toda a família não foi suficiente para que o negócio desse certo. Chegava de viagem, né, das vendas dos cereais, trazendo saco de dinheiro. Ele pegava, mandava a gente ir lá no banco depositar. Chegava, jogava lá no caixa, falava, deposita aí na conta do papai. Não pegava nem recibo, nem nada. Durou 9 anos, na verdade, lá em Palmeiras. Alugamos uma fazenda próxima a Palmeiras e voltamos para lá, fomos trabalhar na lavoura de novo. Com a situação mais equilibrada, Antônio Almeida e seus irmãos partiram em busca de novos horizontes. Meu cunhado ir para Semina, ele notou que tinha possibilidade de eu ir para lá também. Ele me explicou tudo, como é que caía nos testes, decorei, fui lá, passei. A aprovação dos testes para ele não era garantia de permanecer nesse trabalho. Fui badecar lá para um catarinense, que eu devo muito a esse cidadão. Uma máquina com um problema, ele me pediu uma chave. Eu não me esqueço até hoje, me pediu uma chave 3/8. Allen 3/8. Eu não sabia que era chave Allen. A caixa aberta, fiquei olhando ali até ver uma chave 3/8. Peguei e entreguei para ele. À noite, bati o cartão para ir embora, em vez de ir embora, voltei para dentro da fábrica. Peguei a caixa de ferramenta, derramei ela lá para o chão e fui decorar. Passei 8 horas
decorando essas chaves. Com 3 meses eu passei a ocupar o lugar dele, porque ele teve que voltar para Santa Catarina. Com 6 meses me tiraram da manutenção e colocaram para ser gerente de montagem. Logo em seguida fui convidado para ir para São Paulo, a trabalhar em São Paulo. Vamos registrar. Olha só, pessoal, olha a história aqui do Dr. Antônio Almeida. Essa história da chave é engraçada, hein? Quer dizer que o senhor não conhecia, ele pediu uma chave e o senhor não soube entregar. Isso é a dificuldade que as pessoas que vai iniciar num projeto, num trabalho, têm. E às vezes ele não conhece. E aí, logo no início, ele desanima. Fala, não, eu não dou conta disso. E eu fiz diferente. Eu peguei e falei, não, eu dou conta disso, pode deixar. Aí no outro dia, toda a chave que ele me pedia, eu entregava para ele. Sabia. Ah, mas o que é isso? Porque ontem você não dava conta de nada. Eu falei, não, senhor, porque ontem eu estava muito emocionado, estava todo cheio de alegria e não conseguia conter as emoções. Então, não dá conta. Mas aí, se você precisar, eu estou pronto aqui para fazer. Olha só, pessoal, olha que interessante essa história. O Dr. Antônio Almeida, esse exemplo mostra para vocês, para as pessoas que estão aqui, mostra para todos nós o quanto é importante você nunca dizer que não sabe. Nunca dizer que não pode, que não consegue, que não conhece, que não dá conta. Porque, na verdade, quantas coisas você deixou de conseguir na sua vida por não ter conseguido tentar, ido atrás e conseguir fazer. Então, não sei ainda, mas posso saber, posso aprender amanhã e vou conseguir. Então, parabéns por isso, porque realmente é de um exemplo muito grande. É só uma questão de dedicação. Com certeza. Que nós vamos conseguir o que a gente quiser. Os seus novatos lá na gráfica editora Kelps, lá também tem todo o apoio? Tem, com certeza. A maioria dos nossos colaboradores são pessoas que começaram lá varrendo o chão, né, cuidando da limpeza. E hoje nós temos imprensor, né, imprensor de alta qualidade, que começou varrendo o chão. Varrendo o chão. E a gente sempre estimulando ele. Você vai aprender essa máquina, vai aprender essa outra, vai aprender essa outra. Mas eu não dou conta. É só querer. É só querer e precisar. Exatamente. A boa vontade de querer aprender. Exatamente. Ninguém nasce sabendo nada, mas quando ele aprende que quer aprender, quando ele sabe que quer aprender, a coisa vai. E tem uma coisa interessante, em começo de indústria, fábrica, geralmente tem muita pegadinha, né? O pessoal gosta muito de fazer pegadinha. Vai lá buscar para mim um martelinho de desentortar a frequência. Tinta xadrez. Né? Tinta xadrez. É muito engraçado. Na verdade, nessa época lá da Semina, foi na Semina, né? No outro dia, quando o cara pediu a chave, já rindo, ele só rindo, falou, ele não vai dar Vou conta pegar ele agora. Me deu a chave lá. Eu peguei, entreguei. Logo em seguida, pediu outro até fora de brincadeira, para saber se eu sabia mesmo. Pô, mas ontem você não sabia de nada, como que hoje você está sabendo? Isso é emoção. Estava muito emocionado. Humilhou ele ainda. Mas na verdade é porque eu passei a noite inteira com todas as chaves no concreto lá e decorando. Exatamente. E passou. E logo em seguida, depois saí de um processo sem saber nada, com 3 meses eu já estava sabendo toda a manutenção da empresa. Então, a necessidade e a vontade. Exato. E acreditar que é possível fazer. Isso é um exemplo muito grande, pessoal. Eu costumo dizer para vocês aqui que não existe nada que nós não possamos fazer. E o Antônio Almeida é a prova disso. Ele fez realmente essa mudança aqui de concepção. Quantas pessoas você não conhece que falam, não, eu nunca aprendi a fazer isso, não sei fazer isso. Bom, o que você não sabe que você não possa aprender? Então, isso é muito importante, é um exemplo realmente nesse sentido. E eu queria também lembrar aqui, fazer uma questão, fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte. O programa Goiás de Norte a Sul, ele é um programa que conta a história dos bairros e municípios de Goiânia e tem um quadro chamado Personalidades, né? E o Antônio Almeida, ele participou do quadro Personalidades. Vocês viram um trecho aqui agora dessa entrevista, essa matéria sobre a vida dele, e foi contado, esmiuçado ali, grandes detalhes, né, informações de todo esse período. Como é que foi essa matéria? Como é que foi a emoção de ter participado, né, desse programa? Foi quase 10, 15 minutos, se eu não me engano, de matéria, falando sobre a sua vida, esmiuçada ali em detalhes, né, em todo esse período. Como é que foi essas gravações? Olha, foi muito importante para a minha vida e foi sensacional, porque
foram profissionais, né, que estava imbuído daquilo de fazer um trabalho bem feito. E quando as pessoas estão com esse propósito de fazer um trabalho bem feito, acaba ficando muito bem feito. Eu fiquei muito feliz, tem essa gravação que eu vou guardar eternamente para os meus netos, estar sempre assistindo e estar lembrando, né, de como pode ser mudar de vida, como que é possível mudar de vida. E foi muito gratificante, essa é a palavra, porque Que ótimo. Eu já falei da minha vida em muitos canais de televisão, muitas rádios, muitos. Graças a Deus sou uma pessoa muito procurada pela imprensa e tenho falado muito, talvez pelo meu modo simples de viver, tranquilo, sem problema, estou há 35 anos no mesmo local, então as pessoas me procuram, mas nunca tinha feito uma matéria tão extensa como foi aquela do programa Brasil de Norte a Sul, Goiás de Norte a Sul, Isso. Né? E aí foi muito importante. Que legal. Meus amigos, meus familiares que assistiram, eles ficou realmente muito felizes e muitas das vezes até lembrando, né, do quanto é importante as pessoas não desistir, tem que persistir naquilo que busca. Exatamente. E o interessante é que o Antônio Almeida ele tem uma história que é muito conhecida por toda a mídia goiana e hoje eu fico honrado dele estar aqui no meu programa, porque é um programa de internet, viu, Antônio, que está começando agora, é um programa que tem o objetivo de contar a história de Goiás através de uma maneira um pouco diferenciada, que é com as pessoas que fazem isso. Então, semana que vem está aqui o Marco Antonini, vou trazer o Monteiro aqui, que é uma pessoa que não é goiano, mas que construiu a sua história aqui em Goiás. Estou agendado com diversos artistas e, para mim, isso está sendo assim, uma escola muito grande, muito positiva, aprendendo muita coisa, justamente com isso que a gente aprende com os ouvidos, né? Com as histórias de quem passou por aqui. Então, para mim, foi muito importante, está sendo muito importante estar hoje com o Antônio Almeida, que realmente é alguém que faz o que eu sempre tentei fazer, que é fomentar, ajudar a cultura goiana a ser lembrada, a arquivar isso em livro, arquivar isso em documento, em vídeo, em textos. Ele tem um programa que fala sobre isso, que passa na PUC TV, não é isso? Então, assim, pessoas como essa, como Antônio Almeida, são raras, são raríssimas de você encontrar alguém que consegue manter e fazer a manutenção de um processo cultural de arquivamento de tudo quanto há que acontece culturalmente em Goiás. E o livro fala sobre isso, eu não vou entrar no livro agora, eu vou entrar no segundo bloco, mas o livro fala sobre isso, eu quero esmiuçar com mais detalhes essa questão. Então, assim, para mim realmente é uma honra tê-lo aqui, nesse sentido de estar trazendo alguém que faz o movimento acontecer. Uma coisa interessante aqui, depois que o senhor passou por esse processo, o senhor foi para a vida de empresário. Ou seja, o senhor passou por esse tempo, até eu tenho que ser bem curto porque o tempo do primeiro bloco está acabando, mas daí o senhor já dessa indústria que o senhor trabalhou, o senhor foi para a vida de empresário? Como é que foi isso? Foi até um processo bem maior, triste, né? Na verdade, da Semina em Anápolis. Eu fui convidado para ser um gerente de manutenção em São Paulo, na cerâmica Geotoco. Geotoco. Que estava passando por uma fase dificílima de produção. Não conseguia ter o maior volume de produção deles lá, de extras, era 17%. Não conseguia sair dos 17% de produtos extras. E aí foi convidado eu e o meu cunhado, né, Sérgio França, para ir para lá tentar mudar a qualidade da produção, porque nós mudamos aqui da Semina, aí nós fomos para lá, fomos convidados para ir para lá, eu fui convidado para ir, ganhava igual o gerente de manutenção da fábrica, era um engenheiro. Então, lá, na minha chegada já causou um grande ciúme para todo lado. Com certeza. Mas resumindo aqui, chegando lá, você vê o que é a dedicação. Aí eu trabalhava era dia e noite lá dentro da fábrica, ia uma vez, 2 vezes por semana em casa. Na verdade, quando inteirou os 70 dias que nós dois estávamos lá, a fábrica fez uma festa comemorativa lá dentro da fábrica, comemorando 70% de extra. 70% de extra? Foi um negócio fantástico. Quer dizer, então, que era 17% para 70%. Passou em 70 dias. Cada dia aumentava 1% na qualidade. Na qualidade. Olha só, para quem conhece aí o segmento, o piso, né, geralmente ele é dividido em extra e comercial, né?
E aí o que acontece? O extra é o produto de maior qualidade, maior durabilidade, pode se colocar em espaços externos, né? Então, assim, realmente é difícil você conseguir aumentar em tão pouco tempo a qualidade dessa maneira. Eu vou finalizar o primeiro bloco aqui do nosso programa com o Antônio Almeida e queria começar no segundo bloco falando sobre o livro que ele está lançando agora. Nós vamos entrar um pouco sobre isso e tem muita coisa para a gente conversar ainda com o Antônio Almeida, vamos abusar dele aqui hoje. Então, só um minutinho, aguardo vocês no próximo bloco. Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento Quero Publicar, a sua empresa no comércio eletrônico. Amplie seus horizontes com o seu negócio na primeira página do Google. Unicom, o shopping da saúde. Mais de 1.000 itens em materiais hospitalares e uma linha completa para pacientes diabéticos em 3 endereços em Goiânia. Agora com a vinda do... Pessoal, bom dia. Estamos de volta aqui, na verdade, com o programa Fala Comigo. Olha que interessante, conversando com o Antônio aqui, eu estava lembrando aqui de uma capa do livro Parece Mentira. É isso mesmo? Um livro do Bariano e Hortêncio chamado Parece Mentira, que o Antônio Almeida participou. Ele, na verdade, ele fez uma... Nessa época, o Jorge Braga fez uma foto, uma caricatura, o Antônio Almeida pescando, né, com o nariz grande. E aí, como é que foi essa repercussão dessa foto? Olha, o Bariano, na verdade, é muito meu amigo. E aí ele falou: Antônio, você vai pedir o Jorge Braga para poder fazer uma capa com a capa de uma figura com o nariz sendo uma vara de pescar. Porque é um livro que conta muitas histórias de pescadores, né? E, na verdade, são histórias verídicas. Como as pessoas falam que pescador mente muito, e na verdade não é, porque é a realidade. Então, mas para dar aquela sintonia de que até parece mentira, aí o Jorge Braga, não, eu vou fazer, fez. De repente, ele aparece lá no Bariani com a minha figura, né? A caricatura minha e a vara de pescar no nariz. Aí o Bariani ficou bravo, aí ficou com ele, como é que eu vou fazer isso com o Antônio, não tem lógica. Aí ele me chamou lá, falou: Antônio, olha, eu falei para o Jorge Braga que não quero isso, blá, blá, blá. Falei: Bariano, não preocupa com isso não, isso eu estou sentindo duplamente homenageado. Estar na capa do seu livro e sendo caricaturado pelo Jorge Braga. Nossa Senhora, um ícone da nossa inteligência nessa área aqui em Goiás. É verdade. Aí, mas você não acha ruim não? Eu falei: não, moço, eu estou sentindo duplamente homenageado. E ficou. E esse livro está bom, é um livro que as pessoas gostam de ler. Ele é um livro que tem chamado a atenção das pessoas por uma boa leitura, que o Bariani é um grande escritor, uma pessoa que escreve com carinho, que merece a leitura, merece o ser humano estar fazendo uso da leitura do trabalho dele. E são muitos livros, né? Que ele Bariano tem muitos. Inclusive um dos livros que eu gostei muito, que é O Mistério do Saco Azul, que é muito antigo. Muito antigo. E também o livro, ele é o criador do Peixe na Telha, não é isso? Exatamente, ele é. Quem gosta de Peixe na Telha? Peixe na Telha foi a primeira vez, foi feito pelo Bariani e até hoje está nas cozinhas mundiais. Peixe na Telha. Porque tem o livro Cozinha Goiana, que nós também publicamos, que traz essa receita e está aí no mundo inteiro, para que todo mundo possa usufruir aí, né? Na verdade, o Bariano Hortêncio, ele fez esse prato, o Peixe na Telha, e tem muita gente dizendo que é o autor, né? É o pai da criança, mas é o Bariano Hortêncio que fez. Então fica a dica aí, quem gosta de Peixe na Telha, agradece o Bariano. Com certeza. É um prato delicioso. E o detalhe importante, a Kelps está com 35 anos, né? A gráfica editora Kelps. Fez em março agora, no dia 3 de março de 2015, fez 35 anos que a gráfica existe, né? E olha só, interessante, nesses 35 anos de gráfica editora Kelps, dia 14 foi então o lançamento do livro que é Manifestações Culturais em Goiás. Então eu vou mostrar para vocês aqui novamente a capa. Manifestações Culturais em Goiás é o primeiro livro do Antônio Almeida, dá para ver aí perfeitamente.
É o primeiro livro do Antônio Almeida, e esse livro teve um lançamento dia 14, né? Um lançamento oficial dele, que aconteceu aqui em Goiânia. E a nossa equipe, a equipe da TV Brasil de Norte a Sul, através da Sueli Oliveira, cedeu as imagens para nós. Eu gostaria de mostrar para todo mundo uns trechos dessa imagem de como foi esse lançamento do livro no dia 14 agora, que passou há 6 dias atrás, mais ou menos, né? Então vamos acompanhar. Olha só, folclore goiano com a Folia de Reis. Como é que foi esse dia lá, seu Antônio? Olha, foi uma das coisas muito prazerosas na minha vida. Muito prazerosa. Porque nós conseguimos reunir lá 52 municípios. 52 municípios? Com 50 manifestações diferentes, né? Manifestações culturais diferentes. O que eu imaginei? Imaginei de levar um pouquinho de cada grupos que tem essas tradições, mantém essas tradições aí, para que eles fizessem umas pequenas apresentações ali. Mas o que ocorreu? A gente estava pensando em 300 pessoas, 250, 280, 300. O cerimonial falou, não pode passar de 300. Mas aí falei com outro cerimonial, falou, não tem jeito, vai dar mais de 400. Nossa. Os caras já ficam doidos, como vai fazer? Mas na verdade deu mais de 700 pessoas. Mais de 700? Mais que o dobro. Mais que o dobro. E aí, meu amigo, foi uma dificuldade, né? Porque aí não teve jeito de apresentar, né? As peças que estavam lá, as pastorinhas, um grupo de fiandeiros que estava lá, que cantar aquelas musicazinhas dos festivais. Dos festivais, né? Olha que legal. E vários outros grupos que vieram completo para fazer uma apresentação. Mas não teve como fazer. Foi feito da folia e um grupo de os cantores goianos, todos esses cantores nossos aqui de Goiás cantou Frutos da Terra, né? Que o governador gosta muito, aí juntaram o grupo e cantou Frutos da Terra, e que ficou muito bonito. Então, na verdade, foi uma alegria que nunca vou esquecer disso. O senhor governador, no seu discurso de 12 minutos, ficou enaltecendo o nosso trabalho, o trabalho da nossa empresa, o trabalho da minha pessoa na área cultural, o trabalho da minha pessoa na área social, que a gente faz um trabalho social muito grande num povoado que nós temos aqui no município de Faina, da Xeroderma pigmentosa, que é uma tristeza do planeta. Então, e ele enaltecendo todos esses valores que a gente tem aí. Eu fiquei muito feliz e o governador também ficou muito feliz ao ver aquela diversidade de pessoas que estavam ali, desde o tocador de pandeiro, né, que a gente fala, não, o tocador de pandeiro não, é o menor músico que tem, é o músico sem, mas todo tem o seu valor, né, mas o tocador de pandeiro ao governador, né, secretários, deputados, todos estavam ali, naquele momento de confraternização. Então, a minha alegria e a do senhor governador Marconi Perillo foi enorme. Com certeza, até mesmo porque é um movimento interessante, isso que o senhor está falando. É difícil você encontrar alguém aqui no estado de Goiás que consegue fazer tanta ação propositiva a isso. Então, olha só, os dados aqui do que o Antônio está falando. 52 municípios representados nesse evento. E 52 municípios, todos eles com suas manifestações culturais típicas e regionais daquilo lá. É até interessante, viu, a gente poder haver a possibilidade de fazer um novo evento como esse no espaço maior para poder mostrar, porque como não teve, assim, ainda bem, né, porque foi muito cheio, não teve condições de mostrar tudo que se queria. E essa ideia que o senhor teve foi excelente, maravilhosa. Imagina se a gente organizasse aí, falar com a Secretaria Estadual de Cultura, para organizar aqui, talvez no Oscar Niemeyer, num local assim amplo, né?
trazer de novo aí essa quantidade de municípios, cada um tendo a possibilidade de mostrar a sua cultura, a sua manifestação cultural regional. Na verdade, podemos correr atrás disso. Nós já, naquele dia mesmo, nós já pensamos Já exatamente começaram isso. a pensar nisso. Nós temos que fazer um encontro, não é lançamento nem nada, é um encontro Isso. de todas as manifestações culturais que existem lá, para cada um fazer a sua apresentação. Ótimo. Começar isso como um evento que esteja no calendário de evento do Estado de Goiás. Estado, é um ótimo. encontro de todas dessas manifestações. Por exemplo, lá em Alto Paraíso, agora, essa semana, está acontecendo uma manifestação cultural indígena. Lá está fazendo, é um evento muito grande que está acontecendo, um evento cultural que está acontecendo em Alto Paraíso, na Vila São Jorge. Então, por exemplo, lá eu fiquei sabendo desse evento há uns 6 anos atrás, um programa de televisão lá em Salvador. Estava lá em Salvador, por acaso, de madrugada lá, passando, e comecei a ver um evento lá, Caçada da Rainha. Fiquei impressionado, gostei de ver aquele evento. Aí, no final do programa aparece lá que aquele programa foi produzido em Cavalcante, divisa de Goiás com Bahia. Mas nunca vi falar nesse evento. Sou de lá. Então pronto. Mas aí, esses eventos de Alto Paraíso, por exemplo, dessas aldeias, né? Eu vi também em Minas. Os caras mostrando, junta lá 80, 100 aldeias indígenas aí da região, do Brasil. Tinha televisão até de Portugal mostrando isso lá. E não tinha nenhuma de Goiás para mostrar isso. Né? Só a minha que estava lá. Que estava lá mostrando. Então é aquilo que eu digo. Nós temos uma riqueza enorme de manifestações culturais de todas as formas, que são tradicionais. Tem evento de 250 anos, 260 anos, que acontece. Esse negócio da Caçada da Rainha lá em Cavalcante, por exemplo, foi da época da Princesa Isabel. Começou logo depois da Princesa Isabel fugir da Bahia, com medo do seu pai, que vinha de Portugal, né? Ela tinha assinado a Lei Áurea. Assinado a Lei Áurea. E aí todo mundo falou, seu pai vai te matar aqui, você ter feito isso. E na verdade não foi. Aí as pessoas saíram, acabaram procurando a rainha, né? Leva ela de volta para lá. E ela foi até Cavalcante, segundo os historiadores. Então ela chegou a chegar em Goiás. Chegou em Goiás. Então, olha bem para você ver a tradição que isso mantém. O quanto é um evento grandioso, maior do que Cavalhada de Pirinópolis, maior do que Cavalhada de Palmeira. E não é tão divulgado assim na mídia aberta. E não é divulgado. E é tão interessante essa história que ele está falando aqui, que essa questão de Cavalcante, porque é a única comunidade quilombola do estado de Goiás, né? Exatamente. O município de Cavalcante fica ali 22 quilômetros de Teresina de Goiás. Isso, é tão importante essa questão, eu até quero dar um ponto nisso, aproveitando que a presença do Antônio Almeida. A Jaqueline Nuit, lá do Rio de Janeiro, uma amiga minha de muito tempo, ela está falando aqui que seria realmente bem interessante essa questão de você fazer uma ação cultural coordenada no calendário estadual, onde todo ano, num determinado região na capital, um determinado espaço, o governo do estado pudesse fomentar, né, colocar no seu calendário e trazer essas manifestações, como o senhor acabou de falar, por exemplo, tem gente que não conhece as cavalhadas de Pirinópolis e nunca foi lá. Então, quer dizer, mostrar essas cavalhadas aqui, como é que seria, mostrar trechos, né, não por inteiro, não a festa toda, mas trechos desses movimentos, as fiandeiras. Eu acho que isso seria realmente muito proveitoso, maravilhoso essa ideia, e a gente realmente deveria correr atrás de fazer isso através do secretário de Cultura e do governador Marconi Perillo, que nós tenhamos todo ano um evento que venha trazer para a capital todas as manifestações culturais dos municípios goianos. O governador Marconi Perillo, ele enfatizou muito, falando do amor que ele tem pela cultura. Ele é uma pessoa que é aberta para esses movimentos. Mas, infelizmente, o governo tem dificuldade de realizar esse evento. E eu já propus a ele em realizar esse evento. Hoje nós temos alguns incentivos à cultura aqui em Goiás que a gente pode aproveitar isso, principalmente o Fundo de Cultura, para realizar um grande evento. Nós já estamos trabalhando, foi aberto ontem essas inscrições para esses eventos culturais e livros, edição de livro e teatro.
E nós já vamos entrar com esse projeto para a realização desse evento no próximo ano. Ótimo. E tem um apoio aqui do programa Fala Comigo, nós vamos falar sobre isso aqui dentro do programa, colocar a agenda, expor essa agenda aqui, porque eu realmente sou uma das pessoas que também gosto muito disso, das manifestações culturais e do resgate, e não só o resgate, mas a manutenção de que isso não se perca. Porque, por exemplo, a minha filha de 8 anos, ela não sabe, não conhece nenhuma dessas manifestações. Crianças de 10, 12, 13 anos de idade não sabem. O senhor acabou de dar um dado aqui para nós que eu, por exemplo, não sabia que tem essa caçada à rainha, né? Lá em Cavalcante eu não conhecia. Assim como o senhor também não conhecia. Então, olha quantas coisas nós não conhecemos, grandes eventos, grandes manifestações que nós não sabemos. Então, vamos aí, todo mundo que está assistindo, que é agitador cultural, Pablo Costa, que é agitador cultural, aí o Cadmus Alassal, toda essa galera que faz a cultura goiana, vamos atrás disso, vamos junto com o Antônio Almeida fazer com que todo ano nós tenhamos aqui em Goiás, encabeçado pelo Antônio, que já está aí com contato direto com o governador, que eu tenho certeza que se o senhor colocar isso de frente, vai conseguir realmente fazer com que seja um grande evento, que o senhor, sem querer, querendo, acabou fazendo um evento com 700 pessoas, com 52 municípios que nem puderam se apresentar. Então imagina se a gente organizar isso para que seja realmente esse o objetivo. Então vamos junto aí fazer, porque eu realmente aprovo e apoio essa ideia de uma manifestação anual da cultura goiana aqui na capital. Eu tenho dito que às vezes as pessoas saem daqui para assistir um evento lá em São Paulo, na Europa, saem daqui para assistir um evento cultural na Europa. E às vezes nós temos aquele mesmo evento aqui em Goiás. Em Goiás. E às vezes você vê com muito mais intensidade, assiste com mais intensidade. E é uma coisa nossa, né? Para fazer esse livro, eu perguntei pelo menos umas 30 pessoas quantos movimentos culturais que ele conhecia em Goiás. As pessoas começam a falar, tem Trindade, tem Palmeiras, tem Pirinópolis. Ele não consegue encher os dedos da mão, ele não lembra, ninguém sabe. Então, falei, não, vou escrever isso para tentar deixar isso para essa sociedade, esse jovem principalmente, conhecer o que nós temos hoje nessas manifestações. Porque eu também digo que às vezes, assim, você pensa, tem uma ideia, escreve e publica, ele eterniza, fica para a eternidade. Isso aqui, com certeza, daqui 1000 anos as pessoas vão ter um livro desse, vai ter uma imagem desse livro e vai ver o que nós tínhamos nessa época, quais eram os movimentos, nossas manifestações, com certeza serão outras, né? Sim, com certeza. Quais as que eram nessa época. Igual as pessoas, até hoje fica pesquisando aqueles hieroglifos, né? Sim, sim. Tentando descobrir um risco lá. Mas tem milhares de anos que aquilo foi publicado e até hoje estão lá. Estão lá procurando. Decifrar. Mesma coisa são os livros. Daqui 1000 anos as pessoas estão pesquisando alguma coisa que foi escrito e publicado. E até mesmo porque esses livros de hoje em dia, eles estão todos também na edição virtual, né? Sim. Ou seja, estão editados e virtualizados na internet, sim, no computador, e pode muito bem ser muito mais longevo do que o livro físico, né? Nossa. Que nós temos em mãos aqui. Olha, interessante aqui para a gente poder falar sobre essa questão, eu queria lembrar a vocês que estão aqui assistindo o programa, que o livro Manifestações Culturais em Goiás, que é o primeiro livro do Antônio Almeida, que é o seu primogênito, mas não unigênito, né, na verdade, porque vai continuar mais livros aí, eu tenho certeza. Esse livro, ele olha só, uma listinha aqui pequena que eu vou ler para vocês, da quantidade de manifestações que ele conseguiu reunir nesse livro. Olha só, nós estamos no final do primeiro bloco, já acabando aqui, mas antes de acabar, eu queria mostrar para vocês aqui, olha só. Encontro de muladeiros, né? Festa dos carros de boi, festivais de catira, encontros de tambores, caçada da rainha, que é esse lá de Cavalcante, né? As pastorinhas, romarias, violeiros e cantadores, memórias do norte. Então, assim, a quantidade de informações é muito grande. E agora eu vou chamar o próximo bloco, mas antes eu quero falar aqui da Quero Publicar, antes da gente passar para o próximo bloco, que é a nossa patrocinadora e quem toma conta das nossas redes sociais. Você que é empresário, que tem interesse de ter um negócio na internet, de qualquer assunto relacionado à internet, a Quero Publicar é uma empresa especificamente voltada
para a construção de plataformas digitais de vendas no e-commerce. Então, se você tem interesse, por exemplo, de colocar a sua empresa e alcançar muito mais clientes, vender, por exemplo, livros, vender equipamentos, vender qualquer coisa, a Quero Publicar consegue fazer isso porque ela consegue indexar a sua empresa na primeira página do Google. E hoje em dia, né, seu Antônio, ninguém consegue fazer nada sem estar na internet. Hoje não tem como. Não tem como, as pessoas decidem por aqui, pelo computador de mão, que é o celular, smartphone. Então, o que acontece? Hoje, você, ao invés de antigamente você abrir a página do guia comercial, que era a páginas amarelas, né? A lista telefônica, hoje você vem aqui e tem tudo dentro do Google. Então, olha a importância de você estar no Google. E a Quero Publicar, que é a nossa empresa patrocinadora, ela tem ajudado muito o programa a avançar mais ainda nessas redes sociais, como Face, Instagram, WhatsApp e também nas plataformas digitais. Então, quero vender algo, Quero Publicar. É a empresa que eu indico para vocês sem problema algum. Essa é a dica do programa Fala Comigo. Eu Quero Publicar é a agência digital que vai colocar o seu negócio na internet. Então, final do primeiro bloco, voltaremos no segundo com mais Antônio Almeida. Um abraço, só um minuto. Assista ao programa Fala Comigo. Oferecimento Quero Publicar, a sua empresa no comércio eletrônico. Amplie seus horizontes com o seu negócio na primeira página do Google. Unicom, o shopping da saúde. Mais de 1.000 itens em materiais hospitalares e uma linha completa para pacientes diabéticos em 3 endereços em Goiânia. Assista ao programa. Estamos de volta aqui com o programa Fala Comigo, com o último e terceiro bloco com Antônio Almeida, que para nós é uma honra tê-lo aqui conosco, uma das pessoas que mais fomenta e alimenta as manifestações culturais em Goiás. Pensando nisso, eu queria perguntar para o senhor, Antônio, qual que é, já que o senhor tanto fomenta, tanto trabalha nessa linha das manifestações culturais, que na verdade é a origem, a raiz de todo um povo, é a cultura daquele determinado povo, eu acho isso muito importante. Eu queria saber assim, como é que o senhor começou com essa intenção, como é que o senhor teve essa ideia de dar início nisso? Olha, Antônio, na verdade, desde quando nós começamos a nossa empresa, os escritores procuravam para a gente publicar os livros deles. E aí, mesmo sem ter nenhuma prática nessa área de livro e editora, nós começamos e tivemos o apoio de toda essa área que produz a literatura em Goiás. E a gente via que é um povo simples como nós, mas que não tinha ninguém que fazia nada em prol dessa coletividade. E aí eu pensei que a gente poderia ajudar esse povo. Aí começamos a trocar. Um artista plástico precisava fazer um catálogo, mas não tinha o recurso para pagar. Aí ele ia lá, a gente trocava por tela, né? Sem precisar nem ter aonde por tela. Ontem mesmo eu estava olhando lá no espaço onde eu tenho guardado essas telas, tem 200 telas guardadas. Olha só. Que tive que um desespero, porque tinha 2 telas lá que cupim, não sabe de onde sai esse bicho, né? E acaba comeu uma beirada da madeira das telas. Mas é fácil de recuperar. Mas eu tenho muitas telas por conta disso, dessa permuta que a gente faz. E aí livros também. Livros, as pessoas sem condições de pagar para fazer o livro, a gente fazia consórcio. Fizemos muitos consórcios, fazemos até hoje, né? Consórcio pagar em 10 vezes. Para a pessoa poder lançar o seu livro. Poder fazer o livro, lançar, estar no mercado e tal. Olha que legal. E com isso começamos, uma certa época, o Popular soltou uma meia página. Quando nós adquirimos também, até na forma, até um pouco em parceria, adquirimos uma coleção de Confalone, da Via Sacra de Confalone, quer dizer, é a única que está no mesmo local que ele pintou, né? Adquirimos essa coleção. Aí o Popular, nessa época, falou que a editora Kelps faz mais pela cultura em Goiás do que
os dois governos juntos. Olha os três só. governos. A gente sabe que não é, mas essa notícia ficou gravado na minha mente, que a gente, às vezes, com pouca coisa, consegue fazer muito. É só né? uma questão de boa vontade. Boa vontade. E aí ele veio e continuou, a gente foi cada vez mais fazendo o livro, cada vez mais apoiando os movimentos, criamos dentro desse processo concurso de literatura nas escolas, que também foi um projeto maravilhoso, um projeto grandioso. Olha, nós conseguimos ter dentro desse concurso até 350 pessoas inscritas, né? E fizemos tudo por nossa conta, sem nada de apoio de ninguém. Fazia muitos eventos, vários eventos fora de Goiânia, né? Rio Verde, aliás, vários, não vou lembrar todos aqui agora, mas fizemos muitos eventos fora de Goiânia, na eliminação da cidade para vir fazer a final em Goiânia. Foi muito grandioso naquela época. Com certeza. E até hoje, mas as pessoas cobram hoje por que a gente não dá continuidade, né? Aquele projeto que era muito importante. Mas é recurso, né? Você começa um projeto, se a gente aguenta fazer 3, 4, depois não aguenta mais. É verdade. E às vezes a gente corre atrás de patrocínio, e o patrocínio da cultura é muito curto, né? E na verdade um grande patrocinador da cultura está aqui, porque fazer um livro em sistema de consórcio, fazer em permuta, ajudar as pessoas a publicarem, isso é muito raro e difícil. Então quantas pessoas hoje não agradecem o livro publicado da sua história, ou um livro que seja de autoajuda, qualquer romance, poesia, porque a gráfica editora Kelps ajudou fazer isso acontecer. Então, realmente é um fomentador de cultura mesmo, justamente devido a isso. Agora, o senhor começou a fazer isso desde quando começou a gráfica editora, em 1979, né? Sim. Ou o senhor começou primeiro com a gráfica convencional e depois foi acontecendo? Na verdade, nós começamos do zero. Essa é a grande verdade. A gente começou, até você falou das pessoas não desistir daquilo que propõe. Eu morava em São Paulo, né? Quando o meu irmão Valdeci trabalhava numa gráfica aqui em Goiânia. Eu trabalhava na Geotoco em São Paulo. Aí o meu irmão caçula morreu. Como a nossa família é uma família que não tem muito carne e unha, não tem jeito. E aí o Valdeci falou: Antônio, vamos montar uma gráfica, vamos comprar uma máquina para a gente começar uma gráfica. E começamos. Isso no final de 70. Isso do zero. Começou do zero. Aí logo que eu cheguei, eu tinha uma Brasília novinha. Assim que eu cheguei, foi roubada essa Brasília. Meu Deus. Aí era um meio de transporte que eu tinha para estar começando, estar trabalhando, vendendo. E aí nós não desistimos. Às vezes chegava à tarde em casa, cedo, eu sentava lá com meus pais, minha cabeça baixa, né? Aí a mamãe levanta a cabeça, amanhã vai ser melhor do que hoje. Olha só. Amanhã vai ser melhor. O apoio e o incentivo da família. Aí a gente fala, deve ser mesmo. E aí, nesse começo todo, a empresa que eu deixei lá em São Paulo comprou uma outra empresa na Venezuela, de piso também. E aí me ligou oferecendo horrores de dinheiro para mim ir para lá tomar conta da fábrica. Eu pensei muito, uma semana, falei, não vou ser covarde, né? Estou começando agora, meu propósito é esse e vou tocar em frente. Comi arroz e ovo muitos dias. Mas vencemos e hoje temos uma estabilidade. Não dá dinheiro, mas dá alegria. Você está misturado com esse pessoal da cultura, maravilhoso. É maravilhoso. E olha só, esse começo difícil, quantos empresários aí hoje não estão vendo esse programa que passaram por um começo difícil e sabem muito bem que isso que o senhor falou, tem que continuar. Porque depois que você continua, você aprende quantas vezes você errou e você não faz mais. Quantas vezes você não deve fazer, quantas maneiras você não deve fazer. Eu sou realmente um admirador do Antônio justamente devido a isso, porque todas as vezes que a gente encontrou, sempre essa coisa positiva. Vamos fazer, vai funcionar. E esse fomento cultural, realmente, às vezes, a gente fica tendo que... É invejável, porque quantas organizações públicas não fizeram o que o senhor vem fazendo para a cultura goiana? E o Baliani, aqui na apresentação do Baliani, está dizendo isso. Tem 26 anos que o Estado tenta reunir essas manifestações culturais
e não conseguem. E eu, em 2 anos, né, gastei quase que 2 anos fazendo essas pesquisas e reuniu pelo menos 98% dessas manifestações. E todas elas estão no livro? Todas elas estão no livro. E olha só que interessante, o livro é tão interessante, esse livro do Antônio Almeida, é o primeiro livro e realmente vai ficar para a história, porque eu particularmente não conhecia, talvez eu possa estar enganado, mas todo mundo aqui em casa deve conhecer o QR Code. O QR Code é um sistema parecido com o código de barras, né? Só que é um código chamado QR, que esse código aqui, eu vou colocar na tela para vocês verem, que está aqui, não sei se vai dar para vocês verem direitinho, mas você aproxima o celular, você coloca a câmera do celular, aproxima, conectada à internet, e você está vendo, por exemplo, sobre Caçada da Rainha. Então, se você está lendo sobre Caçada da Rainha, aproxima o seu celular aqui do QR Code, você vai poder ver o vídeo, não é isso? Exato. Como é que foi que o senhor descobriu e colocou essa tecnologia no livro? Olha, na verdade, a minha imaginação era que esse livro ficou em 280 páginas. Eu fui cortando porque o brasileiro não tem o bom hábito de ler. Até tem que abrir um parênteses aqui, que ontem a Argentina foi considerado o país que mais lê no mundo. Sério? Então, eu fiquei muito feliz porque sempre vou em Buenos Aires e fico admirando aquelas pessoas. Toda esquina lá em Buenos Aires, quase todas as esquinas, tem um botequinho lá de vender livros e cigarro. Olha só. Nós aqui é o contrário, toda esquina tem um bar, né? Tem um bar. Então lá tem as pessoas cigarro e pinga. As pessoas levantam de manhã, passa ali naquele botequinho, compra seu livro, vai numa cafeteria, enche lá um copo com café e vai ler um livro. Ele lê um livro numa manhã, assim, a coisa mais interessante. Por quê? Porque ele tem o hábito da leitura, né? O hábito. E aí nós não temos isso aqui no Brasil, infelizmente. Aí eu pensando, eu falei, gente, tem que facilitar, fazer as pessoas interagir com esse livro. Aí eu falei com o meu filho, Leandro, Leandro, eu vou gravar esse livro num CD, para as pessoas interagir também, ver os eventos. Ele disse, pai, não preocupa com isso não, esquece o CD, CD acabou. Hoje é o que já é passado. CD hoje é disquete. Então você vai usar o QR Code para mostrar as imagens. Eu vou preparar isso para o senhor. Esse QR Code foi criado pela Mitsubishi há 30 anos atrás para poder mostrar o que ela tem, mostrar a fábrica deles, mostrar as peças, mostrar os carros, mostrar tudo, né? Através de imagem. E aí eu fiz isso. Eu me dei uma alegria muito grande, porque ficou prático, as pessoas vão interagir com esse livro. Na sala de aula, as pessoas já imaginando, a Raquel imaginando, todo mundo... a secretária de educação, todo mundo leva o telefone para a sala de aula hoje, né? Não tem jeito de você barrar, todo mundo está com o celular. Todo mundo em vez das pessoas estar olhando na internet, brincando, vai interagir com o livro, ver os vídeos, ler sobre os eventos culturais e interagir, ver o evento. Olha que legal, pessoal. É inédito, na verdade, e ao mesmo tempo você está sendo pioneiro nisso. Nessa questão de colocar, pioneiro nisso, então parabéns pelo pioneirismo nisso, mais uma vez aqui o Antônio Almeida sendo pioneiro em alguma ação nesse sentido. Então quem quiser comprar o livro Manifestações Culturais em Goiás, pode encontrar nas livrarias de Goiânia. Sim. As principais livrarias de Goiânia já estão. No Bougainville, lá no Goiânia Shopping. E se maravilhar com a compra do livro com o QR Code aqui, com seu smartphone, que todo mundo tem em casa hoje em dia, para ver o vídeo daquilo que está sendo colocado, sendo falado no livro. Olha que maravilha. E tão interessante isso, que eu tenho até aqui, inclusive, um trecho de alguns depoimentos, que talvez o senhor não tenha visto ainda, que é de alguns amigos que falaram sobre a sua pessoa, que são pessoas aí do seu rol de amizade. Então vamos ver aqui? Não poderia deixar de destacar o trabalho social de Antônio Almeida, como cofundador e presidente de honra da Associação Brasileira do Xenoderma Pigmentoso, para o qual vai parte da renda arrecadada com a venda desta obra. Eu já conhecia o Antônio benemérito, o Antônio que sempre apoiou a cultura,
E o Antônio que a gente vê agora é o Antônio que se preocupa também com as questões sociais, com as questões de saúde, ele e a sua família. Antônio, continua sempre nos protegendo, tá? O Folclore agradece. Que ele continua com esse idealismo editorial que inaugurou uma nova fase do livro em Goiás. Parabéns para o Antônio, parabéns para a Kelps, parabéns para o governador que está incentivando esse patrocínio cultural. Parabéns, porque o Brasil precisa de cultura ao invés de violência. Não poderia deixar de destacar. Olha só, quanta gente importante dando aí os seus agradecimentos ao Antônio Almeida. Inclusive o José Mendonça Teles, não é isso? Ele saiu do Rio E para vir no evento. Só para vir nesse evento, para prestigiar. O governador até falou isso, que ficou, assim, sentia tão emocionado de ver o Gilberto Mendonça Teles. Hoje é um ícone da literatura mundial, Isso, né? Ele não isso. é regional mais. O Gilberto é um homem mundial. E para vir prestigiar esse evento. Esse né? evento aqui, olha que evento que foi, que na verdade aconteceu aqui em Goiânia, com esses 52 municípios. Eu realmente fico lisonjeado de ter tido aqui dentro do programa o Antônio Almeida, que na verdade é meu xará, e quem sabe um dia daqui a alguns anos eu consiga chegar à metade do que ele tenha feito. Eu tentei muito, mas ainda não desisti. Agora, baseado nisso, eu não vou desistir não. Eu vou continuar fazendo meus movimentos culturais, porque tem aqui um espelho que realmente fez aqui em Goiânia, e está fazendo, e vai fazer muito ainda, pela cultura goiana, e pela preservação, manutenção e conservação desse resgate cultural, inclusive com esse livro agora, Manifestações Culturais em Goiás. E o governador realmente tem um grande apreço, né, pelo senhor, justamente porque a gente percebe nas palavras dele ali a maneira como ele se expressa em relação à sua pessoa, em relação ao que o senhor vem fazendo aqui em Goiás. Na verdade, a gente tem feito bastante, poderia estar fazendo mais, mas nós acreditamos que um povo culto é um povo fácil de lidar. É verdade. Então, nós estamos tentando mudar a vida das pessoas através da literatura. Tem melhorado muito. Nos últimos 10 anos, tem melhorado muito. E as pessoas falavam, agora com a internet o livro vai acabar. Não. Pelo contrário, tivemos no ano de 2014 um aumento substancial na fabricação de livros. Olha que maravilha. Não teve muito aumento de títulos novos, sim, mas teve aumento nas edições, né? Exatamente. Republicando as edições já existentes. Então, e com isso elevou também o número de jovens comprando o livro. A última pesquisa mostrou que os jovens estão mais interessados pelo livro. E pelo livro. É tão interessante isso, Antônio, que eu tenho uma amiga que acabou de participar aqui do programa, que é a Jaqueline Nuit, que ela é lá do Rio de Janeiro, ela é aqui de Goiânia, mas ela mora lá hoje. A gente conversa muito sobre livros, ela fala assim que tem um prazer muito grande de entrar na biblioteca e sentir aquele cheiro. Aquele cheiro não tem preço. Então, lembrei dela aqui agora falando isso, que realmente é uma leitora ávida de livros também. Eu queria que, antes da gente finalizar, que o senhor fizesse as suas considerações finais. A gente tem aí um pouco mais de um minuto para poder considerar o que o senhor quiser e agradecer, falar com as pessoas que participaram também desse vídeo, né? Quero agradecer a todos que se manifestou a meu favor, né, e com alegria que eu recebo todas essas manifestações, essa alegria desse povo. Mas primeiro eu queria parabenizar você, Antônio, seu programa, esse guerreiro que luta e acredita que é possível fazer um programa diferente, é possível fazer um programa que alcance o Brasil, como você já está, a pessoa do Rio, manifestando aqui a sua alegria de poder estar ouvindo o que nós estamos falando sobre a literatura. Então, o que, dentro daquilo que nós já dissemos, é porque ele não desiste, ele sempre está criando, está inovando. E agora, com essa canal de Brasil de norte a sul, com certeza vai engrandecer o nosso estado e vai crescer a empresa dele com toda a ênfase que precisa ter um lutador como vocês aqui. O Wellington Felipe é o Wellington idealizador. É fantástico, ele é inovador, tudo que ele pensa
pensa no Estado. Isso aqui é importante, você ser bairrista. Exatamente. A gente tem que ser bairrista. Somos do Piqui. Os outros lá de fora são bairristas, brigam pelo que nós temos aqui. E vou dar um exemplo claro aqui, negócio de adoção de livro para vestibulares. Todos os estados brasileiros, na maioria dos estados brasileiros, só adotam um livro de escritores do seu estado. Aqui em Goiás é diferente. De gente de fora. Adota livro até de Portugal e não adota livro daqui. Quer dizer, é uma incoerência fora do comum. Exatamente. Mas é isso, a cultura tem essa diversidade muito grande. Mas agradecer de coração o convite por ter vindo aqui falar com você, e foi uma honra para mim estar participando desse programa aqui. Fala Comigo, né? Fala Comigo. E agora, com certeza, vou estar sempre assistindo esse programa. Eu agradeço. Para mim, ter uma audiência de qualidade como essa é maravilha. Muito obrigado, Antônio, por ter participado do programa Fala Comigo. Obrigado a todos vocês que assistiram. Esse programa foi um oferecimento da Unicom, o Shopping da Saúde. Eu queria agradecer demais ao Antônio Almeida, porque engrandeceu e muito o programa. Então, muito obrigado. Vocês vão poder assistir a reprise todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite, na TV Brasil de Norte a Sul. Um abraço e obrigado pela audiência.